Aqui. Ustra, querido, boa tarde, seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde, Pitoli. Boa tarde toda a nossa audiência da Auriverde Brasil. Saudade do amigo, um abraço para toda a tua equipe aí, especial para o Luizão. O Luizão esteve aqui o ano passado, tu lembra? Faz quase um ano, né? Completando um ano agora, esteve aqui. A gente tem saudade dos amigos aí e queremos que sempre retorne aqui à capital do estado do Rio Grande do Sul, a capital do churrasco. Pois é, e se despedindo dessa esquerda, se Deus quiser, em breve, né, Ustra? Porque, pô, ninguém merece, né, hein, Ustra? Eu sei da luta, né, mas sei também tudo o que sofreu essa querida Porto Alegre em função dessa canhotada que tomou conta daí. Mas vamos em frente. Quero saber das perseguições. Como é que estão as perseguições? Ustra, para quem não sabe, né, tem como tio Carlos Alberto Brilhante Ustra, né, que desempenhou o seu papel, cumpriu com a sua missão, né? Vive de mentiras essa esquerda sobre a história relacionada, né, à atuação do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, em especial as histórias relacionadas a Dilma, enfim, em função de carregar com orgulho e com honradez esse sobrenome, o coronel Ustra, agora vereador em Porto Alegre, sofre e sofre muito com as perseguições. Elas continuam, Ustra? Pitoli, recentemente, tu estavas presente aqui, né? A gente defendeu o que nós realmente estudamos sobre o período e que nós sabemos que é a verdade sobre o período, inclusive sobre o livro que eu sempre falo, que é A Verdade Focada, né? Que é a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça, que é de autoria do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e da minha tia Joseita também, tia Joseita Brilhante Ustra, né? Viúva do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, retrataram todo o período neste livro. E nós, no dia 31 de março, eu fiz um discurso aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que eu relatei o que foi o período dos governos militares. E a bancada de esquerda, toda a bancada de esquerda, entrou contra essa minha fala uma denúncia no Ministério Público Federal. E no dia seguinte, Pitoli, me ligaram da Câmara de Vereadores dizendo que tinha uma faixa gigantesca na entrada da Câmara, uma faixa de 7 a 10 metros aí, ódio e nojo, barará, e dizendo fora Ustra. Então já inauguramos aqui o fora Ustra pela esquerda aqui em Porto Alegre, que é muito bom, é sinal que nós estamos indo pelo caminho certo, né, Pitoli? Então, nós, obviamente, entramos, tu acompanhou bem como é que foi, faz um ano, né, que eu recebi o convite do deputado federal Zucco, que hoje é o líder da oposição na Câmara dos Deputados em Brasília, e apadrinhado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, todo mundo sabe disso aí, que foi apadrinhado pelo presidente Bolsonaro, e me mandaram aqui para Porto Alegre, eu que estava em Brasília, na segurança, fui para Orlando, nos Estados Unidos, todo mundo sabe. Isso aqui é importante falar até, Vitória, acho que eu nunca falei ao vivo aqui, mas eu estava na pista do aeroporto de Orlando, nos Estados Unidos, à espera do presidente Bolsonaro e sua comitiva, e o Felipe Martins não estava naquele avião. Eu estava na pista do aeroporto de Orlando e o Felipe Martins não estava naquele avião, tá? Depois retornamos para o Brasil, retornei para o Exército Brasileiro, fui trabalhar no Comando de Operações Terrestres lá em Brasília e fui sacado do Exército para concorrer a vereador aqui em Porto Alegre, minha primeira tentativa, e fui eleito, graças ao teu apoio também, né, Vitória? Eu deixo o meu agradecimento à tua pessoa, à tua equipe, me ajudaram muito, porque tu conversou com o presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro falou, a Ustra vai ter dificuldade com a imprensa. E é realmente o que acontece aqui nos bastidores. Eu tenho muita dificuldade de penetração na imprensa aqui. Então, não falo em quase nenhum órgão de imprensa, não me chamo, não consigo vincular quase nada, porque realmente nós carregamos o valor de uma família que lutou contra a implantação do comunismo no nosso país. E eles são bons de narrativa, Pitoli. Isso a gente tem que tirar o chapéu, porque eles são bons de narrativa. Eles gostam de criar narrativa para implementar a verdade deles, a mentira contada 1000 vezes, ela se torna uma verdade, como se falam aí, desde o passado já se falava isso. E
Nós acompanhamos ontem, Pitoli, eu acompanhei a fala do ministro Alexandre de Moraes ontem, mais uma vez, você vê que um posicionamento carregado, carregado de inverdades. Eu estava lá durante o período pós o segundo turno das eleições, eu praticamente fiquei dentro do Palácio do Alvorada. Para quem não sabe, nos bastidores, o presidente Bolsonaro ficou bastante doente, né? Caiu a imunidade dele, ficou bastante doente, e teve uma ferida na perna. Né? Erisipela, exatamente. Erisipela, uma ferida na perna que durava para cicatrizar, né? E ele ficou muito... Eu nunca tinha visto o presidente Bolsonaro, no período que eu fiquei com ele ficar doente, assim, gripado, doente. Uma vez só que uma missão que a gente foi em Guarujá, lá no Guarujá, em São Paulo, e era no 12 de outubro, aquele feriado do Dia das Crianças, Nossa Senhora da Aparecida. E aí ele pegou um avião, saiu ali do Guarujá e foi cumprir essa missão lá em Aparecida, né, que ele sempre ia, e ele estava, nesse período, eu lembro que ele estava doente, né, mas isso em 2021. Depois eu só vi ele realmente gripado e doente depois do segundo turno das eleições de 2022. E teve essa ferida. Então a gente acompanhou todos esses bastidores e tudo isso que eles falam aí, Pitoli, eu nunca vi nada disso. Inclusive, Pitoli, tem uma passagem. Eu não sei se o pessoal gosta que eu fale os bastidores, acho que o pessoal gosta, né, Pitoli? Que eu falo um pouco. É muito bom te ouvir, Ustra. Sim. Então, tem uma passagem, o pessoal vai se recordar, que o presidente, eu lembro até hoje, o presidente Bolsonaro dava uma camiseta polo verde. E se eu não me engano, a marca da camiseta era da Elos até. Eu me lembro muito bem desse dia. Ele me chamou nos bastidores, lá dentro do Palácio da Alvorada, e falou: Ustra, como é que tá lá fora? Eu falei: presidente, está lotado de pessoas. Para quem não sabe, na Alvorada tem um espelho d'água, que tem umas carpas ali, uns peixes. Né? Aquele espelho d'água foi colocado por questões de segurança alguns anos atrás, para que nenhum veículo entrasse direto, obviamente, pelo gramado do Palácio da Alvorada e atingisse lá o palácio propriamente dito, né? A residência oficial do presidente da República. As suas laterais existem 2 portões, e os portões são blindados, Pitoli, com uma espécie de barreira, que são esferas metálicas, né? Que elas, obviamente, ficam na terra, né? E depois, em caso de fechamento do portão, elas sobem e aquilo ali barra a entrada de veículos. Mas, para que os veículos não entrem na área gramada, existe um espelho d'água. E o pessoal vai se recordar, no final do governo, o pessoal ia ali naquele local e jogava moedas, né? Fazia um pedido e jogava moedas. E aí a dona Michele mandou recolher essas moedas e fez uma doação para uma igreja. Né? Bom, então o presidente Bolsonaro me perguntou, eu falei: presidente, está lotado lá, então eu vou até lá e nós vamos falar com a população, que a população queria ver o presidente, queria alguma, né? E tinha um padre nesse dia, um pastor, e foi lá também, fez uma oração. Nós fomos caminhando da saída da Alvorada até esse espelho d'água. Tem um vídeo no YouTube, o pessoal pode botar no vídeo no YouTube, eu estou bem atrás ali, caminhando. E tem uma menina que chega no espelho d'água do outro lado e começa a chorar. E o presidente olha para mim e manda buscar essa menina, atravessar o espelho d'água e buscar ela. E eu me lembro, foi um sargento que trabalhava comigo, falando do Ramon, sargento de artilharia, trabalhava comigo. O Ramon, eu falei: Ramon, vai lá e pega ela. Porque eu cuidava do todo, né, Vitória? Não podia sair ali da posição, porque eu cuidava da segurança como um todo, não sabia o que tinha do outro lado, né? E aí o Ramon atravessou, pegou a menina e me entregou. Tem esse vídeo no YouTube, eu pego a menina, né? E a gente caminha ali, o presidente dá a mão para essa menina, a gente caminha, e ele só falou rápido as palavras ali para não se comprometer também. Tu imagina se ele falasse aquele dia alguma coisa, o que estaria acontecendo hoje? E muitas pessoas não entenderam também por que o presidente deixou o Brasil naqueles bastidores. Eu estava ali e foi para os Estados Unidos. Tu imagina se o presidente Bolsonaro, Pitoli, tivesse em Brasília no dia 8 de janeiro, já estaria preso, com certeza, uma prisão preventiva, já estaria preso. E a gente fica bastante chateado porque nós sabemos da verdade o que aconteceu e toda essa narrativa contada e o que o STF está trabalhando aí, e eles querem, não tenha dúvida, né, Pitoli, eles querem prender o Bolsonaro, e eu vou além.
Para mim, eles, além de prender, eles querem matar o presidente, porque um presidente, numa UTI, né, receber um oficial de justiça para ser intimado no leito de uma UTI, isso é um absurdo. Eu converso com pessoas que não são bolsonaristas, e tu também conversa, eu tenho certeza, e elas falam, eu nunca vi coisa igual no Brasil. Então a gente está extrapolando todos os limites aceitáveis na justiça brasileira e a gente não sabe onde é que isso aí vai parar. Ostra, acho que é importante, ainda falando desse bastidor, e também do dia a dia da tua família, vou juntar os dois assuntos, quando o assunto é desmontar narrativas. Embora você já tenha em algum momento contado aqui, é importante a gente lembrar para a audiência o que sofreu, né, o seu tio, sua tia, tuas primas, né, com relação a um homem que serviu ao exército, que tinha uma missão, cumpriu essa missão, entretanto, toda a família sofreu perseguição e sofre até hoje. Haja vista aqui, estão tentando tirar dessa família a pensão, né, que vem em função do trabalho exercido pelo teu tio. Ou seja, não é só uma perseguição lá atrás, por conta das narrativas, das mentiras contadas pela esquerda, inclusive nos livros de história, mas é uma pressão, né, e uma perseguição vivida até hoje pela família Ustra, né? Vitória, exatamente, para quem não sabe, a Procuradoria-Geral da República do atual governo, a gente pode falar assim, eles entraram com uma nova ação querendo cortar a pensão militar do que as minhas duas primas fazem jus. E os bastidores, ninguém sabe. Aconteceram, eu não vou falar o local, Vitória, por questão de segurança, elas me pedem muito para não falar, mas a família foi perseguida a vida toda. Para quem não sabe, está no livro escrito isso aí. Eles, e numa entrevista que o meu tio deu aqui, a última entrevista que ele deu em vida, obviamente, né, em vida, né, obviamente, mas que ele deu para uma imprensa aqui no Brasil, foi aqui em Porto Alegre. Na verdade, não foi em Porto Alegre, né, foi uma jornalista de um jornal chamado Zero Hora, pessoal que é gaúcho, Porto Alegre conhece, é o maior que temos aqui, né, a jornalista foi à casa deles, que eu não vou falar a cidade também, porque eu espero não falar, e fez a entrevista na casa deles, né? E ele disse, tá na entrevista dele, ele disse que quando o presidente da República à época, o Médici, convocou ele, eu vou falar sobre isso também, convocou ele para assumir o DOI-CODE de São Paulo, que era o DOI-CODE mais nevrálgico, mais nervoso, vamos dizer assim, do país à época, que ele foi o chefe, ele aceitou a missão na hora, voltou para casa, reuniu a tia Joseíta e as minhas duas primas e falou assim, a partir de agora nós teremos homens armados que farão a nossa segurança e irão morar dentro da minha casa, dentro da nossa casa, que tu imagina, Vitória, tu que tem esposa e filhos, chegar para tua família e falar, a partir de agora nós vamos ter segurança armada dentro da nossa casa. Então, desde aquela época, era assim o dia a dia dele. Então, segurança o tempo todo, ameaça de morte o tempo todo, e não só ameaça de morte a ele, ameaça de morte à esposa e às filhas. Essa era a vida dele, tá? Quando acabou todo o período, né, ele foi ser adido militar do Brasil. E para quem não sabe também, ele era o primeiro colocado de artilharia na AMAN, na ESAO e na SM. Então, ele sairia general com certeza. Seria promovido general. Por capacidade intelectual, esforço, ele foi selecionado para ser adido militar do Brasil no Uruguai, tá certo? E quando foi receber a delegação do presidente José Sarney à época, no aeroporto de Carrasco, em Montevidéu, no Uruguai, estava na comitiva uma deputada federal chamada Beth Mendes, que no passado pertenceu a organizações terroristas de esquerda, tá certo? Ela fez um teatro no aeroporto de Carrasco, e isso aí, obviamente, chegou ao presidente José Sarney à época, e o presidente José Sarney queria deportá-lo, tirá-lo da missão no Uruguai e retorná-lo ao Brasil. E o ministro do Exército, à época, mandou uma carta ao presidente da República, que à época a gente tinha uma força, né, que ele permaneceria, ele gozava de toda a confiança e tinha competência e permaneceria o tempo previsto que ele foi nomeado lá no Uruguai para cumprir a sua missão.
Obviamente, quando retornou ao Brasil, teve que ir para a reserva, né? Não foi promovido ao posto general e teve que ir para a reserva. Então, na nossa família, nós temos 3 coronéis que não saíram general, a gente já sabe por quê, e eu, tu vê a visão do presidente Bolsonaro, né? Estava na ativa do Exército, falou assim, tu não tem mais nada para fazer dentro do Exército Brasileiro, eu não vou te botar na política, pelo menos aí tu pode falar. É o que está acontecendo agora, pelo menos eu posso contar. Eu, que estivesse na ativa do Exército, não poderia estar falando aqui sobre a minha família, sobre o que eu pensava, né? Defendendo a minha família, esse é o meu papel também. E para isso que o presidente Bolsonaro também me colocou na política, para eu defender os valores da minha família, o que nós acreditamos e a luta que a minha família teve no passado. Então, esse é um dos motivos que eu tive o apoio do deputado federal Zuc, do presidente Bolsonaro, e hoje eu estou aqui como vereador eleito na capital do estado do Rio Grande do Sul, e todo mundo sabe, né, Pitoli? Tu esteve aqui em Porto Alegre, andou comigo pela cidade, sabe que Porto Alegre tem um pouco, um cunho forte pro lado da esquerda, né? E nós estamos aqui para lutar contra a implantação do comunismo e do socialismo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no nosso Brasil. E nós acreditamos, Pitoli, que estamos avançando. Eu, quando comecei a minha caminhada, né? Eu estava com, aquela vez que tu veio para Porto Alegre, eu estava com 2.000 seguidores. E a gente entende que seguidor, para nós, que estamos há pouco tempo na vida política, são apoiadores que estão ali para nos apoiar. E hoje eu já estou completando quase, chegando a 12 mil, né? Estamos chegando a 12 mil. E eu quero que, quando chegar ao número ingrato, que é 12 mais 1, pular logo para os 14. Né, Vitória? Não quer ter o nosso Ustra, aqui na rádio, quando tem 13 na parada, eu tento sobrevoar. Passa logo, pelo amor de Deus. Ninguém merece, né, Ustra? Quando a gente chegar nesse número ingrato, que é 12 mais 1, que eu não falo, aí eu vou. Vitória, me ajuda aí para a gente pular para os 14. Bom, é ustra.marcelo, né, no Instagram, né? O meu Instagram é @ustra.marcelo. Legal, tem muita história legal do Ustra ali. Já vai seguindo, enquanto eu sigo nesse papo aqui com Ustra.marcelo no Instagram. Exatamente. Vamos aumentar ali o número vamos dar esse problema para o Ustra hoje, né? Quem sabe virar 12 mais 1 ali, para daí a gente batalhar pelos 14 mil seguidores ali no Instagram. Repito, Ustra.marcelo. Ustra.marcelo no Instagram. Ustra, tem um detalhe interessante diante de tudo que você traz, que é você agora, né, vivendo a notícia, né, participando, sendo a notícia, encarando as narrativas e não encontrando espaço de fala na imprensa. Eu posso imaginar o quão difícil é você, por exemplo, no dia 31 de março, estávamos juntos aí em Porto Alegre, né, você fez aquele discurso tratando do período do regime militar, falando da importância dos governos militares, né, na libertação do Brasil do comunismo. A gente estava junto aí, eu acompanhei. Né? Logo depois, todo o ataque que você sofreu, sem nenhum espaço na imprensa para encontrar a chance de se defender. Ou seja, você é parte da notícia, entretanto, em função da imprensa ter esse alinhamento ideológico com as pautas da esquerda, você não encontra espaço aí na tua terra para se defender, né, Ustra? Exatamente, Pitoli. Para quem não sabe, quando eu fui eleito, fui montar minha equipe, né? E a gente sempre começa, já me falaram, comece pela comunicação. E aí nós fomos fazer entrevista com vários jornalistas, enfim, e a gente teve bastante dificuldade em encontrar alguém que tivesse um alinhamento, né? Hoje eu tenho uma jornalista aqui do meu lado, aqui, a Mariela Kessler, né? Mariela Kessler, competente jornalista, me ajuda muito aqui. Mas ela trabalha muito, já trabalhou neste meio, e ela me reporta que a gente tem dificuldade em realmente implementar alguma notícia, alguma pauta positiva, né? Eu sempre sou matéria aqui quando tem pauta negativa. Vou te dar um exemplo. Teve uma comenda entregue aqui para o neto do autor do filme esse esse filme foi premiado do Oscar agora, que eu não gosto nem de falar o nome direito. Ainda estou aqui, exatamente. Então, o neto do Rubens Paiva, foi Chico Paiva, né? Se eu não me engano, Chico Paiva foi condecorado com uma comenda aqui em Porto Alegre. Obviamente que eu fui contra e eu não estava no dia, né?
Em vez dele vir aqui, Pitoli, já veio para Porto Alegre, não fez nada, nada para Porto Alegre. Inclusive, nós estamos plantando um ano da enchente aqui. Ninguém viu esse cidadão aqui ajudando ninguém, tá? Fez nada para Porto Alegre. Recebeu a comenda, e ao invés de receber a comenda e ir embora, né, para a cidade dele, acho que não me engano, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, ele foi falar de mim. Ah, porque aqui na Câmara de Porto Alegre tem um vereador, Usta, e papapá, papapá, papapá. Tá, Vitória? Então, aí eu fui para a pauta na imprensa, por quê? Porque ele me citou como uma pessoa negativa, vamos dizer assim. Tá? Então, aí eu vou para a imprensa. Esse mesmo jornal Zero Hora que a jornalista entrevistou o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, em Brasília, vou dizer assim, tá? Esse mesmo jornal, quando teve aquela manifestação do presidente Bolsonaro em Copacabana, fez um tom de deboche, uma charge, tá certo? Uma charge, e colocaram na camiseta dele lá, então, deboche, Ustra vive. Tu imagina, Pitori, se eu pego nas minhas redes sociais, ou faço uma faixa, como fizeram contra mim, ali na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, e colocasse ali Ustra vive. No dia seguinte, tinha uma denúncia de toda a bancada da esquerda, da imprensa aqui, que eu estaria fazendo apologia a alguma coisa. O pessoal que me entende, que me conhece, sabe o que eu estou falando. E eu não posso falar aqui, entendeu? Então, realmente, para um lado vale, para outro lado não vale. Então, é assim que nós vivemos aqui. E, Pitólio, esta jornalista, olha o absurdo, só tem que contar esse bastidor. Essa jornalista que esteve na casa do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, e quem conhece a tia Joseíta Brilhante Ustra, quem visita ela, eu levo as pessoas na casa dela para conhecerem ela e ouvir dela falando as histórias da época. Ela sempre faz, Pitólio, um banquete. Um dia eu vou te levar lá. Eu vou te levar, eu tenho certeza que tu vai querer ir lá visitar a tia Joseíta com força. Claro. Nós vamos lá, tá, Pitólio? Tu vai ver que a tia Joseíta é uma querida e as minhas primas montam sempre um banquete e recebem as pessoas muito bem. Ela recebeu essa jornalista dessa mesma forma. E sabe o que aconteceu? Essa jornalista contou, fez eu não sei se conseguem verificar aqui, ó. Ela fez aqui, Pitoli, lançou um livro recentemente, talvez devido à minha presença aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, ó, livro com última entrevista aqui é o que ele escreve, torturador Brilhante Ustra, é lançado em Porto Alegre. Evento na Associação Rio Grandense de Imprensa, onde é que foi lançado? Na Associação Rio Grandense de Imprensa, contou com um debate sobre o papel da imprensa durante a ditadura militar. E ela, Vitória, eu li aqui, eu não li o livro ainda, tá? Mas ela contou várias inverdades sobre a entrevista que o meu tio deu para ela àquela época. Tá? A época. E realmente é isso aqui que a gente vive em Porto Alegre e o pessoal sabe que a maioria vive aí por todo o Brasil. É dessa forma que nós temos que trabalhar no dia a dia aqui na capital gaúcha, que tem um cunho muito forte de esquerda, mas já melhorou, Vitória. Há tempos atrás, nós tínhamos a maioria aqui da bancada de esquerda na Câmara de Vereadores e uma minoria de direita. Agora deu uma invertida. Tu esteves aqui, viu a diplomação de todo mundo e sabe que a gente deu uma boa caminhada, né? Nós temos aqui 4 vereadores do PL, né? Temos 2 vereadores do Novo, temos 3 vereadores do PP, e temos 3 republicanos, enfim, a gente consegue ter uma certa maioria aqui nas votações, né? E colaborar aqui com o prefeito Sebastião Melo, e nós temos a vice-prefeita, é do PL também, que é a Tenente Coronel Betina, é a nossa vice-prefeita aqui. A gente conseguiu dar uma melhorada no Cezinha, da Marezinha, todo mundo sabe quem é a Marezinha, né? A Marezinha foi aquela que no Salão Verde, lá da Câmara dos Deputados, né? Entrou em embate com o presidente. A época, o deputado federal Bolsonaro, você lembra do que é isso? O que é isso? Ganhamos por 62% no segundo turno, e eu tenho certeza, se não tivesse o tempo bom, o pessoal aqui tem um costume de viajar ou para o litoral ou para a serra aqui em Porto Alegre, né? O pessoal às vezes viaja, isso eu falo, Pitolio, é muito importante as pessoas irem votar. Nas eleições do ano que vem, Pitolio, nós estamos fazendo uma campanha para as pessoas irem às urnas.
Essa eu acho que é uma das principais campanhas que nós temos que fazer. Se as pessoas fossem votar aqui, nós não tivéssemos 33% de abstenção no segundo turno, com certeza a vitória do Melo perante a Mariazinha seria mais de 70%, com certeza. Mostrar os teus projetos conseguem avançar numa Câmara que tem 12 vereadores de esquerda? Sei que a tua comissão, aquela importante comissão que você criou, né, para oficiais da reserva, R2, enfim, prospera. Mas e projetos? Você consegue avançar, né, já que você é o cara da extremíssima direita, Ostra? Bom, é extremamente importante essa tua pergunta. O pessoal que não conhece os bastidores aqui. Nós temos 12 vereadores da bancada esquerda. 5 do PT, 5 do PSOL, 2 do PCdoB. Obviamente que 12 votos eu já não tenho. E nós temos vereadores que são de centro-esquerda. Também não tenho. E temos vereadores de centro. A gente tem uma dificuldade, a gente está com uma dificuldade também na aprovação de projetos. E isso, Vitória, para mim é difícil, que quem me conhece, acompanha pelo Instagram, por isso que é bom nos acompanhar no Instagram, sabe de quanto a gente trabalha aqui. Para quem não sabe, eu estou aqui numa casa que é o meu escritório avançado, vamos dizer assim, aqui na zona sul de Porto Alegre. Por quê? Nós estamos sem energia elétrica na Câmara de Vereadores. Temos um problema grave aí no transformador da Câmara e também no gerador, que é o backup, né? Nós tivemos enchente, a Câmara de Vereadores no ano passado ficou abaixo d'água, 1 metro e pouco abaixo d'água. Isso aí também prejudicou muito, né, a infraestrutura ali da Câmara. Então a gente tá fora da Câmara. Ontem, por exemplo, eu montei meu gabinete móvel na rua. Montei meu gabinete móvel na rua. No sábado, que foi feriadão para alguns aí, né? Eu botei meu gabinete móvel também aqui na rua, em Porto Alegre. E um nível de xingamento, às vezes, que a gente recebe, Vitória, tu tá ali na rua, a gente não vai só para a rua no momento da campanha. Eu faço questão de ir para a rua, né? Vou no comércio, falo com as pessoas, monto meu gabinete móvel na rua e converso com as pessoas na rua. E eu recebo xingamentos, e eu não vou falar aqui, repetir aqui o que as pessoas me dizem na sinaleira, e eu quando ando, às vezes, né? Eu ando identificado com o meu coletezinho ali, que eu usava no GSI, né? E muito xingamento. Então a gente tem dificuldade de passar os nossos projetos e dar um retorno aos meus eleitores, porque eles querem não só a pauta ideológica que eu defendo, mas querem que eu realmente melhore a vida deles aqui em Porto Alegre. Então a gente tem essa dificuldade, né? Mas nós, com certeza, Vitória, eu estou criando um círculo muito grande aqui de apoiadores e nós vamos conseguir aprovar bons projetos e contribuir com a melhoria da nossa cidade, que está precisando, porque foi muito afetada com as enchentes do ano passado, e também nós temos problemas aí na segurança pública, que é a minha pauta principal. Tá certo, Vitória? Eu faço questão de te trazer aqui, primeiro pela amizade, pela irmandade, você sabe quanto eu gosto de você, tem você no meu coração, você sabe disso, é de graça, mas para mostrar também que ser vereador no Brasil, vereador, né, que defende as nossas pautas conservadoras, né, Deus, pátria, família, liberdade, defender segurança pública, legítima defesa, propriedade. Isso não é simples, não. Né? Você luta contra aqueles que hoje ainda estão em câmaras municipais, fazendo esse papel, né, sujo para mim da esquerda, que hoje dominam as universidades públicas, que hoje estão aí, infelizmente, em função do aparelhamento do Estado em toda a estrutura de prefeitura, governo do Estado, governo federal. Ou seja, assumir uma posição como a sua, né, com um sobrenome forte como o seu, né, forte do ponto de vista desse vínculo com o Brasil, né, o Brasil do Exército que nos enche de orgulho, ou que nos enchia naquele momento ali no regime militar, né, com a história do seu tio, né, com o teu trabalho junto, né, ao Exército, a segurança do presidente Bolsonaro, enfim, assumir esse posicionamento e hoje poder ser criticado como você né, é um ato de coragem, teu, sem dúvida alguma. Agora, difícil é lidar com a mentira, né? Difícil é lidar com essa violência, né, que não tem motivo para existir, essa intolerância. Eles dizem pregar a tolerância, né, mas pregam e executam o contrário do que dizem pregar. Né? Então, eu faço questão de te trazer, Ostra, para mostrar a importância de um vereador disposto a lutar, que tem seus projetos, que tem seus valores, que não abriu mão disso, né? E pelo contrário, tem orgulho do sobrenome que carrega e tem vontade de defender a cidade e os eleitores que representa. Então, é por isso que eu faço questão que você passe por aqui, viu, Ostra?
Pitoli, para concluir, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade que tu sempre nos dá aqui, né? Agradecer demais a audiência da Auriverde Brasil. Toda vez que eu venho aqui falar contigo, eu cresço aí em torno de 1.000 apoiadores, vamos dizer assim. E realmente mandam mensagem de apoio, de que estão nos acompanhando. A gente recebe sugestões também, viu, Pitoli? Às vezes eu pego, porque o teu público é do Brasil inteiro, né? Às vezes eu recebo mensagem lá do Pará, mensagem de Manaus, o pessoal que está nos acompanhando, uma sugestão e tal, e a gente realmente absorve isso aí, tenta implementar aqui em Porto Alegre também. Como eu falei, que eu estou numa casa na Zona Sul, agora à tarde nós estamos em sessão, e a comandante Nádia, que é nossa presidente, conseguiu, lá no plenarinho da Assembleia Legislativa, para a gente fazer a nossa sessão hoje lá, e daqui a pouco nós temos que nos deslocar para lá. Então, eu queria agradecer demais, mais uma vez, o teu apoio, o apoio dos teus ouvintes e a tua assistência do YouTube, né? Que realmente, cada apoio que a gente recebe é uma injeção de ânimo para a gente não desistir, não se abalar e continuar em frente. E, Pitoli, eu sou, daqui a foto, não sei se o pessoal consegue ver aqui, eu sou bolsonarista, com muito orgulho. Tenho o apoio do presidente Bolsonaro, todo mundo sabe. Já estive, eu acho que só nesse ano, umas 5 vezes com o presidente. Pretendo agora, no início de junho, estar de novo com ele, para dar um abraço nele, entendeu? E eu estou sempre falando com ele, assim como você, a gente troca mensagem, né, Vitória? Ele manda para nós mensagem todo dia no WhatsApp, né? E a gente recebe, e a gente está aqui lutando também pela defesa do nosso país e defendendo sempre o nosso líder maior, que é o presidente Jair Bolsonaro. Está sempre com ele. Ficamos muito preocupados com o estado de saúde dele, né? Mas estamos aqui também para defendê-lo. E continuarei fazendo o que o presidente Bolsonaro me ensinou, que eu trabalhei ao lado dele, e o que ele me demanda. Então, é isso que eu vou fazer. Se o presidente Bolsonaro me mandar, se tu vai ser candidato a síndico do prédio tal, eu farei. Entendeu? Então, este é o meu propósito e para isso que nós estamos aqui. Pitoli, muito obrigado. Um grande abraço para ti, para toda a tua audiência. Para o Luizão, meu amigo, saudade de vocês. Estamos aguardando, quando vier para cá, vamos fazer um costelão 12 horas para tu comer aquele costelão no chão. Tá, Pitoli? Vamos te aguardar aqui com todo carinho, como tu que é um patriota, merece. Tá certo, Pitoli? Obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado. Coronel Ustra, vereador, pra cima deles! Valeu, Ustra, querido. Ustra.Marcelo no Instagram, esperando por você. Valeu, Ustra, boa sorte aí hoje.